Ainda temos colegas entrando, mas já estamos no horário, então, tá? 8h10, pessoal, eu iniciei a gravação. Todo mundo concorda, então, com a gravação? Ninguém se opõe? Bom, acredito que não, né? Ninguém se opôs, ninguém falou nada. Então, nós vamos iniciar. Pessoal, vocês receberam ontem, então, no Whats, obrigada, Maria Carolina, que respondeu ali que pode fazer a gravação. Vocês receberam ontem ali no WhatsApp o conteúdo da avaliação de inglês, tá? O conteúdo nada mais é de tudo que a gente trabalhou até agora nas aulas online, tá? Então, eu coloquei ali o Use To, que a gente viu lá no início, tá? Eu coloquei as tag questions e eu coloquei o there do Use To Be. Uma coisa que eu adicionei e que a gente fez em sala de aula foi o Simple Past, tá? Então, vamos ver. Eu não mandei o conteúdo para vocês. Não. Oh, não mandei mesmo. Achei que então eu mandei para o nono A e não mandei para vocês. Eu vou copiar aqui então para vocês. Deixa eu ver. Eu mandei para o nono A e não mandei para vocês, tá? Então, assim, ó, eu vou encaminhar agora. Opa, parei que eu ia encaminhar o link da Lu também. Não. Então, eu estou encaminhando aqui para vocês no WhatsApp, vocês vão receber agora, tá? O conteúdo, como eu vinha falando, então, tá ali, ó. Segue tudo bem, segue o conteúdo, né? O corretor ali corrigiu. Avaliação de inglês, livro 1, unidade 1 e 2, páginas 156 a 171. Simple Past, Regular and Irregular Verbs. Esse conteúdo é o único conteúdo que vocês não vão encontrar no livro de vocês. Onde vocês vão encontrar? No caderno de vocês, tá? Não deem bola ali que em vez de sair conteúdo, saiu conterá, né? Não, o corretor arrumou ali. Então, o único conteúdo que vocês não acham no livro, vocês acham no caderno, é o Simple Past. O restante, e a tag questions, né? O use it to e o there do use it to be, ele está no livro de vocês na unidade 1 e 2. Simple Past, a gente fez as revisões em sala de aula, né? Que na verdade nada mais é do que um conteúdo que a gente trabalhou todo o ano passado, praticamente, né? A gente trabalhou com um passado com os verbos regulares e irregulares praticamente o ano inteiro, da metade do ano ali até dezembro. E as tag questions a gente viu no início e a gente tem revisado aqui também na aula online, tá? Bom, alguma dúvida sobre esse conteúdo? Não. Na semana que vem, a gente vai fazer uma revisão, tá? A gente retoma todos os conceitos, principalmente retoma os conceitos do Simple Past, que a gente não havia trabalhado na aula online, e faz alguns exercícios, tá? Hoje, o que eu pensei hoje? A gente não vai iniciar conteúdo novo, tá? A gente só vai dar sequência no que a gente já vinha fazendo, tá? Ou seja, a gente terminou. Eu acho que eu deixei para vocês algum tema, né? Eu deixei aquele Max Challenge para vocês, não foi? Eu acabei não anotando aqui. Mas eu acredito que eu tenha deixado ele para vocês, que eu não me lembro de a gente ter corrigido ele em aula. Foi isso? Eu só não me recordo se a gente fez a página 170. Poderiam confirmar para mim, por favor? Eu acho que eu deixei a 169 para vocês de tema. A gente está um pouquinho atrasado, perto do que eu tive mais aula com eles, porque a gente acabou tendo feriado numa sexta-feira, que foi 1º de maio. Pessoal, confirmem, página 169 em Brasil, onde era sobre a Avenida Paulista, lembram? Bom, era isso, tá? Eu tenho certeza, porque agora eu achei a minha anotação aqui, que do nono B ficou a página 169. Deixa eu só anotar aqui que o Nicolas entrou. Nicolas. Ok.
Bom, vamos então fazer a correção da página 169, tá? Vou compartilhar aqui para vocês as minhas imagens, onde eu consigo lançar as respostas, tá? Um lanço pequenininho no PowerPoint, depois deixo grande para vocês enxergarem, ok? Ok. Vocês já estão enxergando, tá? Vamos botar grande aqui, a gente conversa na semana que vem sobre as revisões. E a gente vai para a página 168 e a página 169, tá? Essas duas páginas falavam sobre São Paulo, mais precisamente sobre a Avenida Paulista. E tinha o exercício 1. Exercício 1 dizia o seguinte: Read these photos captions. Can you match them to previous picture? Então, leia aquelas legendas, tá? Das imagens, das fotos, e tente, então, relacionar com as imagens que vocês estavam vendo acima, tá? Então, nós tínhamos da letra A à letra H. A letra A dizia o seguinte: Gazeta Building, built in the beginning of the 98. Ok? Então, que o prédio da Gazeta foi construído no início de 1980, tá? Letra A. A letra A, na verdade, esse exercício eu vou colocar para vocês como fica a ordem das imagens ali, tá? Porque não tenho como eu relacionar com as imagens aqui. Deixa eu botar aqui. Aqui tá juntinho, ó, não tinha visto, ok. Então, eu vou colocar para vocês, pessoal, a ordem destas imagens aqui, ó. Como ficou a ordem dessas imagens. Ou seja, na primeira linha, tá? Na horizontal, first line, tá? Depois na second line e na third line, ok? Ou seja, vocês vão receber a sequência da primeira linha, da segunda e da terceira, tá? Então, eu vou primeiro ler todas as frases que vocês têm aí no livro, ok? Tem alguém pedindo para entrar. Vamos ver. Paulo. Ok. Tá. Pessoal, então letra A eu já li, tá? Letter B, Avenida Paulista Today. Letter C, Avenida Paulista, end of 19th century. Letter D, Melo Franco Palace, it will become a museum. Letter E, street demonstration on Avenida Paulista. Letter F, MASP, Museu de Arte de São Paulo de Assis Chateaubriand. Designed by Lina Boulbart. Letter G, the avenue is now open for pedestrians, bikers, boarders, children, and all sorts of people. Okay? And the last one, letter H, the old Matarazzo Mansion, it was demolished in 1996. Ok? Então, aqui vocês tinham. Na primeira linha, nós tínhamos a seguinte sequência. Letra G, tá grande. Letra D e letra F. Na segunda linha, nós tínhamos a seguinte sequência: H, A e C, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. E a última linha, vocês tinham a letra E e a letra D, ok? Então, ficava dessa seguinte sequência. Então, tá faltando a letra B. Não, é que aqui, peraí. Aqui não é D, aqui é B. Tô errado aqui. Tá? Então, A, B, C, D, E, F, G, H. Então, primeira linha, G, D, F. Segundo, H, A, C. E a última, E, B. Tá? Então, aí vocês têm a sequência dessas ordens, dessas imagens, ok? Número 2, pessoal. Número 2, vocês tinham que responder with complete answers. Então, vocês deveriam corresponder de acordo com o texto que vocês leram na página 168 sobre a Paulista,
tá? Então, how long is Paulista Avenue? Ele fala ali que ela tem 2,7 quilômetros, tá? Então, isso respondendo em inglês, poderiam it is 2,7 quilômetros. Vou botar só o km. Long, ou seja, de comprimento. 2,7 km de comprimento, ok? Letter B. What kind of buildings used to be there in the past? Né? Então, olhem ali. Used to be there. Então, que costumava ter lá, tá? Como foi uma pergunta, não foi there used to be. Foi used to be there. O que costumava ter lá no passado. Então, lá na Paulista, ele fala ali no texto que continham diversas mansões na Avenida Paulista. A Avenida Paulista não era um centro comercial como hoje é um centro comercial. Ela era uma zona residencial de pessoas com poder aquisitivo muito grande, né, muito expressivo. Então, ali se concentravam as maiores mansões da cidade. Se não me engano, na Paulista em si hoje não tem, né, nenhuma mansão, né, residencial, é tudo prédio comercial. Atrás da Avenida Paulista que se encontram agora os prédios residenciais. E tem uma mansão antiga, assim, mas não é bem na Paulista, um pouquinho mais no início, antes de tu iniciar a Avenida Paulista. Tá? Um prédio bem bonito, bem antigo. Bom, então, letra B, beautiful mansions. Ok? Letra C. Letra C pergunta: What kind of buildings are there today? Então, que tipos de apartamentos tem lá hoje, tá? Ele fala no texto que tem grandes apartamentos e grandes complexos, tá? Mas é o que eu volto a dizer, assim, ó, bem na Paulista mesmo, a maioria é prédio comercial, tá? São escritórios, empresas, companhias, lojas. Dificilmente tu vai encontrar um prédio que seja na Paulista residencial. Na rua de trás da Paulista, aí sim. Aí são todos os prédios residenciais, são grandes apartamentos, mas são todos apartamentos mais antigos, né? Então, igual, pelo texto, a gente pega large apartment buildings and office complexes. Ou seja, são os complexos comerciais. Ok? E the last one diz o seguinte, a última, letter D. What happens on Sundays and holidays? Lá no texto, ele fala para vocês que na Avenida Paulista, isso até se não tivesse lido o texto, mas tivesse conhecimento por algum noticiário, alguma coisa, isso é muito falado, que nos domingos e feriados, eles fecham a Paulista para trânsito de veículos, tá? Então, não pode circular veículos ali, e aí pode, então, fazer esportes, andar de bicicleta, caminhar. É como vocês olham a imagem na letra G ali, ó, onde temos os ciclistas andando em plena Paulista, mas no final de semana, tá? Dia de semana, intransitável. É um horror andar por ali, tá? Então, letra D, The Avenue. Is closed to traffic and open for pedestrians. Pedestrians and bikers. Ok, guys? Então, vou botar aqui a imagem maior para vocês copiarem. Ok? Exercise 1. Read these photo captions. E vocês relacionaram. Aqui estão a sequência da primeira, segunda e terceira linha. Letra G, D, F. Depois, segunda linha, H, A, C. E terceira linha, E, B. Tá? E depois, mais abaixo, vocês tinham que responder as questões completas, onde eu coloquei aí as respostas completas para que vocês relacionassem, ok?
Virando a página, pessoal, página 170, temos activities, ok? Activities, nós temos complete with the correct there used to be expression, tá? Então, vocês viram, a gente trabalhou há pouco com there used to be. Quais as duas possibilidades que a gente tem que ver? Afirmativa ou negativa? Era coisas, então, onde a gente pode dizer que existiam no passado ali, tá? Então, there used to be many devices in the past. Costumava, né? Que a gente sabe que used to, desculpa pessoal, que o used to, ele é para dizer o costumava no passado, então costumava existir diversos aparelhos eletrônicos. Se eu quero botar essa frase na negativa, eu vou colocar there didn't used to be many devices in the past, ou seja, não costumava existir muitos aparelhos no passado, ok? Voltando então para a página 170, vocês têm que completar com isso, se a frase é afirmativa ou se a frase é negativa, ok? Então já serve também como uma pequena revisão desse exercício. Logo abaixo, se já quiserem completar, vocês têm que escolher a alternativa correta que completa a expressão ali, ok? Então, choose the best option to complete the sentences. São. Soren. Oi? A gente já fez essa página. A gente já fez essa página? Já. Então a gente já tinha feito a página da Paulista? Não. Não? Tava de tema. Ah, tá. Beleza, então. Esse 1 e 2 a gente já fez. E o Max Challenge a gente chegou a fazer, fez também? Não. Não? Então a gente passa para o Max Challenge, tá, pessoal? A gente vai para a página 171, tá? Onde vocês têm um pequeno texto que fala o seguinte: the right to drive or the right to breath. Ou seja, o direito de dirigir ou o direito de respirar, tá? Vocês têm um pequeno texto falando sobre isso e pergunta a seguinte: the pollution in São Paulo has worsened because of. Então, por que piorou a poluição em São Paulo, tá? Você tem que marcar a alternativa. Então, como é um pequeno texto, 2 minutinhos, 8h29, a gente corrige ele, tá? 2 minutinhos para vocês lerem esse texto e tentarem, então, marcar a alternativa correta, ok? Pronto, pessoal, passou já os 2 minutinhos, tá? A gente dá sequência, então. Pessoal, o que fala, assim, de mais importante nesse texto, tá? Ele fala de algumas medidas de algumas cidades que tomam em função da poluição. Mas a poluição de quê? Da grande quantidade de carros que existe na cidade, tá? E em algum momento ele fala ali no texto, deixa eu ver aqui, a quantidade de carros que tem em São Paulo. Aqui, ó, no primeiro parágrafo tem o título, né? Aí tem uma frase: politicians have taken some steps to cut deaths from dirt are, but more are needed. Então, os políticos, eles devem tomar algumas medidas para diminuir, algumas medidas necessárias para diminuir a poluição do ar, tá? São mais necessárias. Aí depois tem o primeiro parágrafo, onde ele começa a falar sobre antigamente, em 1554,
A Band of Wonder Jesuits, então ele fala de alguns jesuítas que chegaram no Brasil, tarará, 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 e até que ele chega a falar no momento de hoje, onde ele fala ali, ó, que, por exemplo, São Paulo, ela tem 18 milhões de habitantes, de pessoas, né? 18 milhões de pessoas, and 6 million veículos, tá? Então, 6 milhões de veículos, tá? Então, ele fala que o ar é muito, a poluição do ar de São Paulo, ela é muito, muito prejudicada em função dessa quantidade de gás que é emitido dos veículos, tá? Até vocês podem observar que foi feito, se não me engano, eu vi no início da quarentena, agora até eu não vi mais, mas no início da quarentena foi muito falado dessa limpeza do ar que aconteceu nas grandes capitais, principalmente São Paulo, porque São Paulo é muito trânsito, é muito, 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 muito carro. Então, parece que se tu olhava de cima, São Paulo sempre já foi considerada terra da garoa, aquela coisa mais neblina, um tempo mais fechado, mas tu conseguia ver um ar mais limpo, né? E até foi realizado alguns estudos que comprovaram que o ar estava muito mais limpo e puro agora, em função de que daqui a pouco não o ideal, mas 30, 40% de veículos não saíam para a rua, né? A expectativa é que eles sempre tentem chegar entre 60% e 70% de pessoas no isolamento, mas a quantidade de veículos diminuiu muito e isso contribuiu bastante para que se torne, neste momento, um ar mais puro, tá? Então, ali, pessoal, the pollution in São Paulo has worsened because of an increase in car sales, ou seja, pelo grande aumento de veículos vendidos, tá? Então, pela quantidade de veículos vendidos, acabou que aumentava muito a poluição, tá? Então, answer letter A, ok? Vamos botar aqui, letter A, ok? Então, Max Challenge, alternativa A. In short, pessoal, que vocês têm sempre no final de cada unidade, tá? Então, o in short diz ali, there used to be. Quando descrevemos lugares que não existem mais ou que não existiam anteriormente e agora existem, usamos as estruturas there used to be e there didn't used to be. Qual a diferença delas que eu falei para vocês? O there used to be é uma frase que eu vou afirmar que algo existia ali, que algo estava ali, tá? Então é exatamente o que fala, ó, ou que não existiam. Nesse caso, lugares que não existem mais ou que não existiam anteriormente e agora existem, tá? Então, there e use to be são coisas que eu vou usar para dizer o que havia ali em determinado momento. O there didn't use to be já é na negativa, tá? Então, são estruturas que a gente vai usar para dizer que não existia ali antes, ou seja, mas que hoje já está ali, tá? Então, se não existia antes, quer dizer que hoje existe, tá? E ali ele continua falando o seguinte: when we are describing places, buildings, etc., that are not longer here, we use there used to be. Então, quando nós estamos descrevendo, tá? Prédios, lugares, nada muito longe daqui, a gente também utiliza o there used to be. When we are describing places, buildings, etc., that are here now, but not in the past, we use there, didn't use to be. Ou seja, a gente está falando de um prédio, de um lugar que existe hoje, mas que antes não existia no passado, a gente vai usar a forma negativa, que é o there, didn't use to be. Ok? 34 a gente consegue dar início, ao menos, à unidade 3. Como eu falei já, coloquei conteúdo ali para vocês, unidade 1 e 2, tá? A unidade 3, a gente não entra com nenhum conteúdo agora, a gente só fala sobre alguns esportes na página 172, tá? Que é questão de vocabulário, então não é nada muito diferente para vocês, são vocabulários que vocês já vinham trabalhando desde antes, né, na escola, com a língua inglesa. Então, a gente só vai retomar aqui para finalizar a aula de hoje, e na semana que vem a gente faz a nossa revisão de conteúdos, tá? Então, Unit 3, Extreme Sports and Me. Então, esportes extremos, esportes radicais e eu, tá?
O que diz ali? Nessa unidade, vamos falar sobre esportes em geral e sobre esportes radicais. Vamos iniciar um estudo do Present Perfect para falar sobre experiências passadas e aprender o past participle de alguns verbos, tá? Isso aqui, pessoal, é um conteúdo, tá? Que a gente vai entrar nessa unidade 3, que aí sim é um tempo verbal novo para vocês. É o Present Perfect, é um tempo verbal que a gente não tem na língua portuguesa. E por isso que eu botei de conteúdo Simple Past, tá? Porque dentro dessa unidade a gente vai ter um contraponto entre Simple Past e Present Perfect. Como assim? O Simple Past eu já tinha falado para vocês sempre, falei do ano passado, que ele é algo e ações que aconteceram no passado e que ficaram no passado. Para isso, eles existem determinadas marcas, como, por exemplo, o yesterday, que é ontem, ou seja, aconteceu no passado, last week, semana passada, last month, mês passado, last year, ano passado. Então, o Simple Past, ele obrigatoriamente trabalha com essa marca de tempo do passado. Ele tem que ter esta marca do tempo do passado. Diferente do Present Perfect, que ele não tem uma marca no passado, tá? Mas que eu não vou falar agora para vocês, que é para não confundir. O que vocês precisam saber de Simple Past são os verbos regulares e verbos irregulares. Lembram? Isso eu vou retomar para vocês na semana passada, onde eu acrescento o ed, ou acrescento o d, ou o ied, trocando o y por i e adicionando o ed, tá? Então, ou tendo aquela tabelinha de verbos irregulares, tá? Mas o que tem que ser muito claro para vocês nesse momento, que o passado, ele trabalha com a marca do passado. Ou seja, ele trabalha com yesterday, last week, last month, last year e assim por diante, tá? Bom, nesta página que a gente vai trabalhar só essa página hoje, tá? Diz o seguinte: sports, sports, sports. Most people enjoy sports. They practice them, they watch them on TV, they go to stadiums to see their favorite soccer team play. So, let's take about sports now. Então, nesta unidade, a gente fala bastante sobre esportes. Inclusive, a atividade da plataforma de vocês dessa semana era realizar o quiz, né? Era realizar o quiz da página 173, que eu acho que não vai dar tempo de a gente corrigir hoje, vai ficar para volta depois das avaliações, tá? Então, vocês têm essa imagem que vocês estão vendo aqui com alguns esportes, ok? Então, aqui nessa primeira imagem, nós temos um player, um jogador de golfe. Na segunda imagem, um jogador de futebol. Na terceira também. Na quarta também. Então, soccer player, né? Um jogador de futebol. Aqui, pessoal, nós temos um jogador de tênis, né? Tênis. Um jogador de handball, tá? Aqui um voleibol player. Aqui um badminton player, então jogador de badminton, ok? Aqui um runner, um corredor, né? Uma pessoa correndo, running, correr, né? Então runner com ER no final, a profissão corredor, ok? Baseball, aqui, então esporte, um baseball player. Aqui boxer, aqui cycling, então um ciclista, tá? Aqui basketball. Aqui, rugby, né? Esse aqui eu não sabia, eu tive que procurar. Este aqui, um skateboarder, ou seja, um andador de skate, né? Skateboarding. Aqui, um surfing, um surfista. Aqui, skiing, então esquiando. Aqui, um swimmer, não um nadador, swim, ou o verbo, a ação, no caso, o esporte swimming, né? Aqui, canoeing, então, uma canoagem. E aqui, windsurf, ok? Pessoal, o que é mais importante disso e que num próximo momento, numa avaliação, costuma cair nas avaliações de inglês? Eu tenho a expressão play, go or do para falar de esportes, tá? Qual é a diferença quando eu vou usar um ou outro? Eu vou usar, pessoal, play para dizer aqueles esportes com voleibol, com bola, tá? Como voleibol. Ou seja, you play a sport with a ball, tá? Então você joga um esporte
with a ball. Aqui tá faltando o artigo definido porque é uma bola, tá? Então, you play a sport with ball. Você joga bola, você joga play com bola. Então, todos os esportes que eu tenho com bola, seja I go play soccer, I play soccer yesterday. Então, aqui, ó, soccer, bola, bola, tudo que tem bola, eu vou usar play, o verbo play, tá? Se não tem bola, pessoal, se é, ó, you do or go a sport without a ball. Então, você vai, né, você faz um esporte sem bola, por exemplo. I go swim, como tem aqui. I do judô. I do cycling. Eu vou pedalar, tá? Então, tudo que não tem bola, eu vou usar ou go ou do, tá? Todos os esportes que tem a bola física, eu vou usar play. I play volleyball, I play soccer, I play handball, ok? Acho que não tem nada de muito difícil aqui. Tá, pessoal? De tema, de atividade, ficou o quiz, né, ali para vocês, tá? Então, a gente finaliza aqui, porque a gente não vai avançar com o conteúdo. Na semana que vem, na plataforma, vai ter algum exercício também, tá? E no dia 3 de junho, a nossa avaliação. 2 de junho, se não me engano. O que eu quero falar para vocês é em relação aos trabalhos que a gente fez, tá? O que acontece? Deixa eu fechar aqui, parar de apresentar. Vocês viram, o Rodrigo deve ter entrado nas salas e conversado com vocês, tá? A avaliação de 10 pontos ficou em 5 de prova, ficou em 3 de plataforma e 2 de trabalho, finalizando, então, os 10 pontos do trimestre, tá? Quais foram os nossos 2 trabalhos avaliativos que eu falei para vocês desde o início, tá? Lá no início do plural, a gente realizou a leitura daquele capítulo, tá? Então, alguns alunos eu cheguei até a ver em sala de aula ainda, se tinham realizado ou não, e outros me mandaram por e-mail, tá? Para a gente contabilizar a atividade. Eu vou passar o nome das pessoas que eu tenho anotado que me mandaram por e-mail ou que me mostraram em aula, tá? Então, que fizeram aquela atividade de leitura do capítulo. A Ana Júlia. Oh, esquece que eu tô no 8º ano. Aqui. A Alicia me mandou. A Ana Carolina me mandou. A Ana Júlia. O Arthur Viscardi. O Guilherme Rodrigues. O João Pedro. A Manuela. A Maria Carolina. A Mariana Duarte. O Miguel. O Murilo. O Otávio. Tá? Eu tenho só esses nomes aqui que me mostraram em algum momento ou me mandaram por e-mail a atividade da leitura do capítulo que eu passei para vocês, ok? Se tem algum nome que me mandou e eu não falei aqui, pode falar comigo, pode me chamar no privado ali, pode me mandar e a gente vê. E depois, pessoal, as frases do use to, tá? Que eu pedi para vocês 3 ou 5 frases por e-mail do use to que seriam avaliativos, tá? Aqui eu só tenho a Marina que me mandou. Ninguém mais me mandou nada, tá? Isso era um trabalho que está lá na plataforma. Se vocês olharem, se não me engano, abriu lá pelo dia 20, 23 de abril, tá? Não, agora não dá mais para mandar, né? Foi um trabalho feito lá. Vocês tinham que me mandar até 30 de abril, abriu na plataforma 23 ou 22 de abril, 24. Vocês tinham até 30 de abril para me mandar 3 frases do use to. E só a Marina mandou, tá? Então, assim, ó, talvez se eu tiver de bom humor no final de semana, a atividade da semana que vem eu posso considerar alguma coisa para aquelas pessoas que não fizeram nada, né? Não tem nenhum ponto de trabalho, tá? Possam me mandar, tá? Agora, se me mandou aqui do livro, tá? E eu não falei o nome, me chama no WhatsApp, me chama no pessoal, tá? Para eu poder avaliar aqui e me manda. Agora,
Assim fica difícil, né? Um trabalho que eu falei para vocês que era avaliativo, que valeria alguma nota, não saberia quanto, porque a gente não tinha uma definição de como seria o trimestre, uma pessoa da turma me mandar, e o trabalho não é um trabalho mega, assim, cheio de coisas para fazer, não, né? Era um trabalho de escrever 3 frases. Então, não tem muita justificativa, tá? Pessoal, vamos finalizar a aula de hoje, então. Semana que vem a gente faz a revisão para a prova, tá? Boas aulas aí para vocês ao longo da manhã e bom final de semana para todos. Para a gravação.